Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte no ar nessa sexta-feira com muito para te contar da rodada do Mineiro, hein? É a última da primeira fase. Já te conto, vou começar com o Galo, porque o torcedor atleticano está ansioso, né? Para ver um pouco mais da principal contratação para esse ano. Gustavo Scarpa chegou, mas ainda não engrenou com a camisa do Galo. O olhar é de quem ainda está à procura daquele passe de rara qualidade. Scarpa, a gente vê a qualidade, né? O passe perfeito para chegar na frente pro Paulinho. Do chute com o endereço certo. Gustavo Scarpa teve uma oportunidade daquelas, olha só, com muita liberdade. Do futebol, que o trouxe como principal contratação até o momento do Atlético para a temporada. Tá aí o Scarpa, ainda em busca do primeiro gol dele com a camisa atleticana. Gustavo Scarpa estreou na segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o Democrata. De lá para cá são 6 jogos, 100 gols e 100 assistências. Tanto no Fluminense quanto no Palmeiras, levou 8 jogos, coincidentemente, para participar de um gol pela primeira vez. Acho que o Atlético, eu imaginava que pudesse ajudá-lo mais se tivesse mantido a estrutura do ano passado, mas como o funcionamento do time mudou muito, eu acho que é natural que o Scarpa esteja demorando muito. O técnico Luiz Felipe Scolari pediu calma com o jogador. Ele conhece bem desde os tempos de Palmeiras. Não é que ele tenha falta de ritmo, ele tem falta de entrosamento. Ele jogou muitos anos no Palmeiras, ele jogava de um jeito, o Veiga fazia aquilo ali naturalmente, e aí eles mudavam de posição e tudo mais. Nós não temos um jogador com aquela característica, tem outras características, então as adaptações, elas vão surgindo. Não vou cobrar que seja imediato. E o próprio camisa 6 do Galo já assumiu que sabe o que falta para voltar à melhor fase que viveu na carreira. Eu preciso pegar um pouco mais de ritmo ainda, mais condição tanto física quanto técnica. Futebol, cara, eu tenho visto que é 80%, 90% de confiança e eu estou precisando retomar isso. Essa confiança que Gustavo Scarpa busca reencontrar já faltou também para quem hoje é ídolo no Atlético, mas que quando chegou ao clube demorou um tempo para brilhar. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar meu melhor futebol. E desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que eu não tive uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. Então é muito difícil. Quando chegou ao Galo, o Hulk demorou a se firmar entre os titulares. No primeiro clássico contra o Cruzeiro, por exemplo, saiu do banco de reservas e acabou expulso. O Hulk cresceu ali para cima do Potker. O Rômulo parece estar tentando acalmar todo mundo ali. A virada veio pouco tempo depois. Hulk foi protagonista de um ano mágico e inesquecível para o torcedor atleticano que comemorou 3 títulos. E o Galo! O Galo é super campeão do Brasil! O início de 2024 não tem sido difícil apenas para o Scarpa. Artilheiro do Brasileiro e do Galo no ano passado, Paulinho vive a pior seca de gols com a camisa do Atlético. Calma, nós temos um excelente time, nós sabemos disso, mas a gente vai arrumando e vai ajeitando porque tem outras características. O nosso time no ano passado não tinha um ponta do estilo Alisson. Não tinha um meia do estilo do Scarpa. E eu espero que esses jogos venham me fortalecer e dar essa confiança que eu estou precisando. O início pode não ter atendido ainda às expectativas, mas Gustavo Scarpa tem potencial para fazer o torcedor acreditar. Ele também precisa confiar. Lounge. Igor Tepe Assunção com as notícias do Galo. Alô, Iguinho, bom dia, garoto. Opa, fala aí, CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no 98 Esportes. Hora da gente falar do Galo, que amanhã, 4h30 da tarde, define a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Define porque o Atlético já tá ali com um pé e meio cravado, mas matematicamente não está, porque ainda pode ser alcançado por Uberlândia e Vila Nova. Só que os dois times do interior têm adversários difíceis e têm que tirar um longo saldo de gols, além de torcer por uma derrota do Atlético para o Ipatinga na Arena MRV, o que não vai acontecer, né? O técnico Luiz Felipe Scolari pode, inclusive, repetir o time que levou a campo no clássico contra o América na semana passada. Se ele fizer isso, o Atlético vai de Everson, Saravia
Gemerson, Bruno Fux e Guilherme Arana, batalha, Alisson, o Gustavo Scarpa com o Igor Gomes na frente, Paulinho e Hulk. Acho pouco provável, por quê? Primeiro que o Filipão dificilmente tem repetido as escalações, tem feito ali bastante, ou como diz um amigo meu, bastantes observações nesse time atleticano. Segundo, porque ele tem 5 jogadores poupados, desses 5, 4 deles são titulares nesse momento. Saravia, Arana, Paulinho e Hulk. A exceção é Otávio, que tem ficado no banco de reservas, e aí acredito que seguirá no banco de reservas o Otávio para esse confronto, até porque volante é uma posição que, né, toma cartão muito mais fácil durante a partida e não o Atlético quer que esses jogadores cheguem zerados. A Federação Mineira zera os cartões aí para a próxima fase, caso, evidentemente, o atleta não tome o 3º cartão amarelo, tá? Acredito, difícil falar isso, né? Vindo desse momento do Atlético, mas eu acredito que o Luiz Felipe Scolari coloque o filho dele de novo em campo, o Edenilson. Vamos ver o que vai aprontar, tá? Vamos fingir que ele vai repetir a escalação, o que eu acho pouco provável. Fora de campo, ô CJ, a diretoria ainda preocupada com esse momento do relacionamento com o torcedor, apenas 23 mil ingressos vendidos até ontem à tarde, bem aquém daquilo que esperava de média a diretoria atleticana, especialmente nesse primeiro ano de Arena MRV, que queria uma média acima de 35 mil torcedores aí, todos os jogos, mas, evidentemente, o Galo se comunica muito mal com o seu torcedor, vive um momento de instabilidade em relação ao treinador e à torcida, por isso fica difícil. Mas aí vem a fase final, se vencer, meu filho, tudo muda, tá? Tudo muda, assim, ó, da água pro vinho, especialmente se o time voltar a jogar bem, tá? E ainda na seara do fora de campo, o Atlético se mexendo no mercado. Ontem surgiu informação lá da Colômbia que depois do Brian Palacios, o Atlético tem interesse no Juan Córdoba, do Deportivo Cali também, só que o jogador caro e que a proposta financeira do Deportivo Cali acabou pegando o Atlético e fazendo desistir. Conversei com uma pessoa aí ligada à diretoria atleticana a respeito dessa parte de contratações e o que foi dito enquanto a janela estiver aberta, o Atlético vai estar atento ao mercado e está se movimentando para buscar assim, reforços que cheguem para brigar pela titularidade. Essa foi a frase que me foi dita ontem. O Atlético está atento a reforços que cheguem para buscar pela titularidade. Ou seja, aquele jogador para compor o grupo só se vier numa ocasião de mercado. Por exemplo, esse Brian Palacios, o Juan Córdoba também tem 20 anos, e esses não viriam para buscar pela titularidade. É uma contratação mais perfil SAF, né, de investimento a médio, longo prazo para poder comprar barato e vender caro. Vamos ver se chega esse jogador. Só um detalhe, São Vitor, não tem um lateralzinho direito aí se monitorando, não? Pelo amor de Deus, meu filho. Fui! Cláudio Rezende está na área com notícias do Atlético, que se despede da primeira fase amanhã contra o Ipatinga. Abraço para você, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia, Cirilo, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, aos nossos comentaristas. É isso mesmo, o Galo já fechou a sua preparação agora pela manhã. Jogadores voltam à noite para concentração, então os atletas dormem na cidade do Galo, aqueles relacionados para o jogo de amanhã. E pelo que a gente apurou é aquilo mesmo, viu, Cirilo? O técnico Felipão vai poupar os jogadores pendurados. A definição foi essa, sendo assim, jogo de oportunidades para jogadores que estão jogando menos, que até aqui possuem menos minutos na temporada, e também para observar alguma coisa, né? E não mexer muito na estrutura tática. Seria essa a ideia do Felipão, até porque ele vem sendo cobrado pelo desempenho do time. Ainda vai ter que mudar, né? Peças importantes não estarão em campo. Aí o Felipão quer que ele ganhe, quem sabe, em jogo como esse você pode ganhar algumas alternativas, algumas possibilidades para os momentos decisivos do Campeonato Mineiro, porque o Galo garantindo amanhã a classificação, o que é muito provável, né? Pelo cenário que está desenhado, vai ter 2 finais de semana próximos com jogos de semifinais. E aí ele vai ter esse período aí para montar o time. E aí, nas semifinais, é time ideal mesmo, é time completo para os jogos.
que vão se desenhar a partir de amanhã. Terminando as partidas, a gente vai ver qual vai ser o adversário do Galo. Hoje seria o América, o cenário que seja o Coelho, né? Se não tivermos uma grande surpresa na rodada, mas o Atlético tem que fazer a parte dele amanhã. Então, pro torcedor que não ficou tão ligado durante a semana, os pendurados do Galo, Hulk, Paulinho, Arana, Saravia e Otávio. Então, esses aí não começariam o jogo. Na lateral esquerda, oportunidade pro Rubens. Na direita, se não escalar mesmo o Saravia, ele não tem o Mariano, que segue no departamento médico. Aí a oportunidade deve surgir de novo pro Edenilson, né? O Edenilson é um jogador que joga ali, fatalmente, sempre aparece, né? O Edenilson, quando precisa, ele joga como lateral direito. E lá no ataque, a gente já vem falando, Vargas deve ser um deles, vai com Allan Kardec, vai com algum dos garotos, ou pode pintar um esquema diferente. E aí o Atlético teria uma possibilidade com 2 pontas, o Alisson de um lado. Para mim, o Alisson joga. Para ter uma sequência, é um jogo bom para ele. Alisson de um lado, e aí ele pode colocar o Patrick de outro. O Patrick é um jogador que o Felipão elogiou, né? Durante o Campeonato Mineiro, poderia ter uma chance de começar o jogo. Nesse caso, seria só o Vargas no ataque, sem o Kardec. Se ele quiser fazer a dupla de ataque, aí é Vargas, Kardec e é isso aí que vai acontecer pro jogo. O Filipão vai levar, né? Mistério ainda, algumas dúvidas. Nessas dúvidas na escalação, principalmente no ataque, para montar o Galo amanhã contra o Ipatinga. É hora da turma que vai ter chance de agarrar a oportunidade, né, Cirilo? Com certeza. Ô Romano, o que você enxerga como uma melhor escolha para o Felipão para essa última rodada? Como você aproveitaria esse jogo contra o Ipatinga, que, falando a verdade, não vale na tabela nada para o Atlético, né? O que a gente tem cobrado muito aqui com relação ao Campeonato Mineiro? Dar oportunidade às categorias de base, não é? Sim. O Cláudio trouxe a informação até ontem de que o Edenilson pode ir para a lateral esquerda. O Cláudio tá falando para a direita, perdão, desde ontem. Poxa, cadê o Vitinho? Por que não dá oportunidade pro menino? Já que o campeonato, a gente cobra tanto que o campeonato estadual para colocar a garotada para jogar. Aí você vai improvisar um volante e não colocar... Se não colocar agora, não vai colocar o resto do ano também. Não, no resto do ano você esquece. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, você esquece. Então, seria oportunidade para colocá-lo no time. Outra coisa, o Adson vai dar uma poupada nele, ele agora é titular absoluto, eu colocaria para ganhar ritmo. O Alisson? Não, o Alisson acho que joga. O Alisson vai, né? Então, ótimo. Você coloca o Adson. Mas você ainda tem Cadu, você tem o Paulo Vitor que simplesmente desapareceu. Entrou bem no jogo, num jogo, e depois desapareceu nem relacionado. O que está acontecendo com o Paulo Vitor? O Paulo Vitor fica até difícil a gente cobrar dele, porque o Alan Franco não jogou esse ano. Então, se o Alan Franco não jogou, imagina o garoto, né? Eu tô dizendo assim, é um jogo que você pode relacionar ele. Você pode levá-lo pro jogo. Então, eu acho que tem que colocar essa galera pra jogar, pelo menos levar pro jogo, porque é um jogo que ao Atlético não vai acrescentar nada, né? Visando principalmente a semifinal. E tem mais. É bom a gente lembrar ao torcedor que quem tiver pendurado, se tomar cartão amanhã, tá fora da semifinal. 0 cartão na semifinal, não agora. Então você precisa dar uma poupada. O Atlético tem uma galerinha aí pendurada, né? Tem uma turminha aí que vai ser preservada, ao que tudo indica, como tá dizendo o Cláudio. Ô Léo, o que seria uma escolha positiva aí pra essa rodada final do Atlético? Ou quais seriam? Pro Filipão? Colocar no time? Ô Cirilo, eu também sou defensor de dar oportunidade para os meninos neste momento. O resultado do jogo não vale tanto. É lógico que um revés aumentaria ainda mais a pressão que já existe para cima do Filipão e para cima do Atlético nesse início de ano, que é frustrante, reconhecidamente, inclusive pela direção do clube, reconhecendo esse início ruim do Atlético, mas o momento é propício para isso. Você precisa poupar alguns jogadores para não correr o risco de perdê-los por cartão. Você tem a oportunidade de dar a chance para o menino da base para jogar na Arena MRV com o torcida do Atlético. Público bom, né, Rezendão, até agora? Sim, devemos ter mais de 25 mil. Então, público legal. É uma ótima contra o Ipatinga, que é uma das piores equipes do campeonato, que provavelmente vai fazer o mesmo estilo de jogo que o Galo enfrentou durante o campeonato quase todo, marcando todo lá atrás. Então, os jogadores terão tranquilidade quanto a isso, vai ter que ter capacidade de criação, vai encontrar uma defesa fechada, mas isso são garotos que estão subindo profissional do Atlético, então estão chegando no futebol profissional, vão ter que se acostumar com isso. Ô Cirilo, e é muito chato isso, é muito repetitivo, mas entre colocar jogadores
em que eu não vejo nenhum futuro no clube, eu colocaria aqueles que possam vir a ter um futuro. Eu não vejo nenhum futuro para o Vargas no Atlético, eu não vejo nenhum futuro para o Kardec no Atlético. Mas pode existir um futuro para o Isaac no Atlético, pode existir um futuro para o Cadu, assim como existe um futuro para o Alisson. O que me preocupa foi a dificuldade do Alisson entrar no time, comendo a bola, jogando mais que qualquer um que estava ali do lado direito, porque sejamos justos, o estilo de jogo dele, inclusive para o que quer o Filipão, é melhor até que o Zarate. Ele ficava pedindo extremo. E não estou dizendo que ele é mais jogador que o Zarate. Pelo amor de Deus, não vamos fazer esse corte aí e vai transformar meme. Estou dizendo que a característica que ele entrega pro Filipão, seu ponta, o cara que vai pro 1 contra 1, que leva a bola pra linha de fundo, que dribla, não é a característica do Zarate. O Zarate é um motor ali no meio campo. Inclusive, eles têm que jogar juntos. Porque quando o Zarate voltar ao meio campo do Atlético, é Scarpa, Zarate e o Alisson jogando aberto ali pelo lado direito. O Alisson foi um parto para entrar no time. Então imagina pro Cadu e pro Isaac. Porque o Alisson tá jogando muita bola. Então imagina pros outros garotos. E aí é por isso que eu não consigo casar, por exemplo, a coluna que fez o nosso companheiro PVC, aqui reputo uma admiração, uma credibilidade absurda, porque é um dos meus ídolos. Tô chamando de velho não, viu, PVC? Mas que ele teve uma conversa com gente ligada ao Filipão, e o Filipão gostaria que fosse passado para a torcida, que o planejamento não é de contratar muitos jogadores, que é de apostar na base. Mas se é para apostar na base, por que custou tanto para pôr o Alisson no time? Por que o Isaac não joga? Por que o Cadu não joga? Por que o Rômulo não joga? Teve um dia aí que o Atlético só tinha 2 zagueiros, ele nem levou o Rômulo pro banco. Tô mentindo, Cláudio? Ele correu um risco, que o Gemerson ia sair, ele ia pôr o Otávio de zagueiro. Lá em Brasília. Ele não levou, ele não relacionou. Ou seja, alguma coisa tá errada nisso aí. Se a direção pensa que é para dar oportunidade pra base, tem que avisar pro Filipão, porque ele não tá dando. O discurso tá diferente. O discurso tá diferente. E outra coisa, todas essas decisões, elas são muito importantes porque, gente, futebol é um negócio. O menino que entra no jogo contra o Ipatinga e faz um gol, ou faz uma jogada, ou joga bem, o mercado passa a olhar. Os olheiros, analistas de desempenho, os times da Europa, os times daqui, todo mundo fica olhando. O Atlético precisa fazer dinheiro. Sim. E o Galo não consegue passar o Vargas pra ninguém. Não consegue empurrar o Vargas pra ninguém. E o Atlético vai perder a chance de valorizar seus garotos, inclusive pra ganhar dinheiro lá na frente. Isso não entra na minha cabeça. Mas tem um detalhe aí que a gente tem que colocar na balança. Muito possivelmente o Filipão não vai escalar o time. O Alisson já vai ser beleza, já tá aí, entrou. Ele não vai colocar Vitor Gabriel na direita, o Isaac no ataque. Todos os meninos ao mesmo tempo. Isso que eu tô falando, não vai pôr todo mundo ao mesmo tempo no jogo. Tá, tudo bem, mas é um jogo de Campeonato Mineiro e ele tá muito pressionado. Ele não vai pôr só os meninos pra jogar, eu acho que é muito pouco provável que isso aconteça. Agora, pelo menos rechear o banco, né? De reservas com esses meninos. E entre os dois, Cláudio... Imagina o lado direito. Os dois já se conhecem. Vitinho e... Não, Romano, e tem mais uma. Hoje, entre Vargas e Kardec, por mais que o Vargas seja uma preguiça danada, o Vargas hoje tem mais condição de entregar porque o Kardec. E não é nem do Kardec não querer, não. Porque parece que o Kardec não tem condição física pra isso. Então, se vai ter um ataque com o Vargas, por que não pode ter um ataque com o Vargas e o Isaac? Com o menino da base. E aí já combina, no segundo tempo, vou trocar, você vai entrar no lugar dele, então aproveita, você vai ter 45, depois você vai ter 45, é isso. É ter um planejamento para utilizar os meninos, para dar oportunidade para eles. Ou bota o time todo titular com quem pode e vira para eles, 45 para resolver o jogo. Segundo tempo eu quero pelo menos 2 gols de frente, porque eu quero pôr os meninos para jogar. É esse tipo de planejamento que eu não consigo ver. Cláudio, é isso mesmo. E aí, depois, há uma expectativa na semana que vem de pelo menos alguns jogadores que estão no departamento médico serem liberados. Aí o Filipão, além de ter os jogadores, né, que estão aí pendurados e que não vale correr risco nesse jogo, como Hulk, Paulinho, Arana, por exemplo, mas se você tem na semana que vem opção de pelo menos um zagueiro, né? Lemos, Igor Rabelo, porque o Felipão tá com a dupla Fux e Gemerson aí nesses últimos jogos, porque ele não tá tendo nem Lemos, nem Igor Rabelo. Na semana que vem, quem sabe já tendo Zarate, Mariano, aí você já ganha, como vocês disseram aí, opções importantes para deixar o time encorpado no momento que é de decisão mesmo, né? Porque até agora é verdade que o Atlético não vem jogando bola, o torcedor tá na bronca, tá reclamando, mas o Galo até agora,
O que perdeu foi vantagem, né? De jogar as semifinais como jogou os últimos anos. Mas não perdeu nenhuma classificação, não foi eliminado de um campeonato. Tem o Campeonato Mineiro aí para conquistar o Penta. E agora que as coisas vão desenhar, nas semifinais principalmente. E aí vamos ver como que o Filipão, se tiver esses jogadores à disposição, como que ele monta o time e se o Galo vai ter um acréscimo de produção, já quem sabe tendo essa confiança amanhã, né? No Campeonato Mineiro, vencendo o Ipatinga. A gente falava de público aqui, Cirilo. Vamos ter mais de 25 mil torcedores amanhã na Arena e o Atlético assim ultrapassa 400 mil torcedores em seus jogos na Arena. Será o 13º duelo amanhã na nova casa. E o Atlético já arrecadou nesse período aí mais de 10 milhões de reais só com bilheteria. Então, é uma questão de ajuste aí para que esse ano, se o time estiver bem, a Arena MRV vai ter ainda uma questão maior de lucro para o clube, que era uma das prioridades do Atlético, né? Além de ter a casa própria, de ter uma situação rentável, além de eventos que o clube está preparando aí para a Arena MRV. Inclusive, né? Tá lá no site da Itatiaia, tem no site do Galo, um link, né? A Arena MRV está concorrendo do estádio do ano passado. Estádios inaugurados em 2023, está concorrendo aí com diversos estádios pelo mundo e a massa do Galo deve colocar a Arena MRV aí como a principal, né? Como o estádio do ano de 2023. A expectativa é essa, tem aí mais de 30 concorrentes, mas quem sabe, né, Cirilo? A Arena MRV, a Arena do Grêmio e o Allianz Parque, quando foram inaugurados, também conquistaram esse título nesse mesmo site que a Arena MRV está concorrendo. Boa, Cláudio Rezende com notícias do Atlético.